Estamos no ar. Então, boa tarde, galera. Nossos seguidores do Facebook, quem é Face, quem não é Face, quem está vendo o nosso trabalho, quem nos tem acompanhado. Hoje é uma série, né? Acho que é a quarta ou é o quinto encontro, galera? Eu não lembro. Quarto encontro de um bate-papo sensacional que a gente tem aqui, que a gente vem, a gente se propôs ao longo dessa quarentena, tá todas as terças-feiras, batendo um papo. Até quem viu semana passada, eu entrei, pedi desculpa, e hoje a gente está de volta. Nós estamos no mês de julho e estamos começando um processo de falar mais sobre empregabilidade da pessoa com deficiência, e nós teremos pessoas super importantes vindo aqui nos visitar para um diálogo muito franco. Nós teremos 2 encontros nas últimas 2 terças-feiras do mês, com a doutora Daniele Corrêa, que é procuradora do trabalho e coordenadora regional da Cor de Igualdade, o doutor José Carlos do Carmo, Cal, que é auditor do trabalho e coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência e superintendência regional do trabalho em São Paulo. Então, a gente vai ter um trabalho bem grande aí, fazendo e conversando. E teremos também a presença da doutora Ana Rita de Paula, que nos dá um apoio muito grande aqui para a Sorri Campinas, e ela vai vir também bater um papo muito legal com a gente no dia 28. Então, assim, quem sabe faz ao vivo. A Adriana caiu, vamos botar ela de volta aqui. E estamos esperando a Nilza, como vocês viram. Eu queria pedir para vocês agradecer por vocês nos acompanhar sempre, estar presente aqui com a gente. E agora eu vou passar a palavra, porque assim, hoje a gente está com grande parte da equipe da Sorri Campinas. Mais para frente vocês vão conhecer ainda a Juliana e a Soninha, que acho que é o que está faltando, tirando outras pessoas, porque a Sorri não é só o serviço de empregabilidade. Então, galera, estaremos aqui. A ideia é que a gente traga também os outros serviços para todo mundo ter um conhecimento, mas nesse mês nós vamos focar, desde o mês de junho e julho, nós estamos focando para o mercado de trabalho, inclusão, desenvolvimento, emprego apoiado, manutenção e sucesso. E para a garantia desse sucesso, hoje a gente tem aqui uma equipe que trabalha com a nossa ferramenta Job Club. Eu vou pedir para elas se apresentarem, tá bom? Carol, a palavra é com você. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Caroline, eu sou assistente social da Sorri Campinas. Hoje a gente também tem trabalhado agora com o Job Club, onde eu e a Regina, a gente desenvolve a parte do Job Club com pessoas com deficiência auditiva, fazendo o Job Club de empregabilidade. Também participo do Job da inclusão digital, onde agora, atualmente, a gente está aprendendo as ferramentas de TikTok, mas também a gente aprende Instagram, Facebook, inovando essas ferramentas tecnológicas que a gente tem agora aí para estar aprendendo, né? Eu passo a palavra aí para a Rê. Verdade. Boa tarde, gente. A Carol disse tudo. Meu nome é Regina, eu sou terapeuta ocupacional, também faço parte desse grupo, a gente faz junto, né, o job com pessoas com deficiência auditiva e outros trabalhos que até já foram divulgados em outras lives, né? E estamos aqui para discutir outro papo gostoso que a gente vai ter. Né, Adriana? Mas eu quero ouvir a Mel. A Mel também desenvolve job. Hoje eu vim trocar, eu quero saber mais. Mel, o seu job? Não, deixa a Mel se apresentar. Ela quer que você se apresente. Você se apresenta, apresenta também para a Melissa se apresentar. Bom. É a apresentação, amor. Eu sou a Adriana, sou psicóloga e na Sorri Campinas eu sou orientadora profissional. Mel. Muito bom, como a Adriana, também sou psicóloga e eu cuido, vamos colocar assim, de 2 jobs lá na Sorri Campinas, que é uma ferramenta incrível de trabalho, né? Faz parte da gente preparar a pessoa com deficiência para esse mercado de trabalho. Não é um preparo técnico, vamos colocar assim, mas até um preparo com relação ao comportamento, às habilidades. Como qualquer grupo, você
faz parte de um grupo, fazer parte do grupo é muito importante, esse sentimento de acolhimento, de troca, de experiências. E eu tô com 2 grupos, né? Um grupo, gente, eu falo né pra caramba, então depois, né, tira isso. Não tem como, porque grupo, quem sabe faz ao vivo, Melissa. Faz, agora é isso, e quem faz? Um grupo de empregabilidade com pessoas com deficiência intelectual, que é o primeiro emprego. Tem toda aquela ansiedade do primeiro emprego, aquele mistério do que é trabalhar, da vida adulta e tudo mais. E um segundo grupo, que também é um desafio assim maravilhoso, que tá todas as pessoas com diferentes deficiências. Eu tenho deficiência física, intelectual, tenho deficiência visual, múltipla, e é muito interessante essa mistura de todas essas culturas, né? Cada um tem uma história para contar, e eu gostaria de contar muitas histórias que acontecem lá no Job. Interessante. E me conta uma coisa, e Carol e Rê, eu queria que vocês falassem também um pouquinho dessa experiência do Job de DA. Ó, gente, a Nilza está entrando, vou adicionar ela aqui. Antes, espera aí. E aí a Nilza se apresenta. Bora, Nilza. Olá, pessoal. Meu nome é Nilza Montanari. Eu trabalho com inclusão e participo da equipe da Sorri também. Bem-vinda, bem-vinda. E aí, Cá, seria legal você, já tem perguntas aqui, ó. Quero saber mais sobre o Job para deficientes auditivos. Ah, que legal. Então, o Job Club para deficiente auditivo, justamente a gente separou por questão da comunicação, né, da Libras. Então, nesse grupo, quem fica sou eu e a Regina. É um grupo muito legal, onde a gente conversa sobre entrevistas, sobre experiências de trabalho que já foram vivenciadas no passado. Hoje também a gente tem falado bastante sobre o atual assunto, que é o coronavírus, né? Então, a gente tem conversado muito com eles a questão da comunicação, né? Porque a partir de um momento onde todos nós precisamos utilizar a máscara, como que fica a comunicação com o pessoal que tem a deficiência auditiva, né? Então, até trouxe aqui para vocês, para estar fazendo uma simulação aqui, para mostrar para vocês a questão da máscara. E a gente, desculpa, mas o meu cachorro está aqui. Como que faz essa comunicação assim, né? Com a máscara. Fica muito difícil de estar fazendo essa comunicação, principalmente hoje em dia, onde muitos lugares faltam profissionais que tenham a Libras, né? Que tenham essa comunicação, tanto em hospital, como não só nos lugares que são necessários hoje, mas em tudo. Sempre falta muito a questão de intérpretes, né? Então, eu e a Regina... né, Carol? Essa máscara, ela dificulta a leitura labial, que é um dos estudos. Sim, então... né? Dificulta muito, então a gente... Carol, mas tem aquela máscara que tem uma parte que é transparente. E aí traz a sua experiência com essa máscara pra gente. A gente trouxe essa máscara, a gente foi pesquisar, eu e a Regina fomos procurar, ver até lugares aqui em Campinas onde pudesse ter essa máscara, né, que facilitasse essa comunicação. Então, essa daqui é uma máscara. Espera aí, pessoal. Onde facilita a comunicação, né? A leitura labial. Onde dá para a pessoa fazer a leitura labial, né? Para quem não sabe Libras, facilitando com a leitura labial a comunicação para quem dela necessita, né? Então, a gente tem conversado bastante isso também no nosso grupo, agora no Job Club, e falando também a questão de compartilhamentos, né? Que muitos às vezes falam, mas é só usar meu celular e passar e falar o que eu estou sentindo, o que eu preciso. E nesse momento, infelizmente, não tem como a gente ficar fazendo compartilhamento desses objetos, né? Então, a gente também orienta isso em relação a esses objetos, que agora cada um tem que ter o seu objeto próprio, né? Não adianta eu ter e ficar compartilhando com um monte de pessoas. Nesse momento... o cuidado está sendo duplicado, né? Então, a gente também conversa bastante com eles a respeito disso. Quer falar mais um pouquinho, né?
Esse suporte, antigamente, era presencial, a gente cedia um espaço na Sorri, né? Então, a gente fazia, o grupo era formado por várias pessoas com deficiência e mais presencial, então era mais tranquilo. Com essa mudança, gente, nós pensamos, nossa, acho que será que a gente vai conseguir, né? E no fim a gente se surpreendeu, porque eles conseguiram entrar no Zoom, nesses aplicativos, de uma forma muito fácil, né, Carol? Foi muito tranquilo. Até mesmo quando a gente foi conversar com eles, né, para orientar que agora a gente estaria usando o Zoom, que é uma ferramenta aí que a gente tem usado bastante agora para estar trabalhando. Eu e a Regina fomos estar fazendo passo a passo e nem era necessário, se fosse ver, né? Que a maioria eles já utilizam com frequência. Então, na hora que a gente foi ensinar, eu já sei, já fui fazendo aquilo, já foi ajudando quem não sabia, e hoje a gente tem feito, né, esse contato online através do Zoom. Algo desafiador também que tem sido bastante, como com o pessoal com deficiência auditiva, questão muito de sinais, né, os nomes. Então, cada pessoa tem o seu sinal, o seu nome é um sinal. Que nem o meu nome, no caso é Caroline, mas o meu sinal na comunidade surda é assim. Então, para nós estarmos no grupo, a gente tem que estar sabendo o sinal de cada pessoa também, para estar conversando, se for fazer alguma orientação voltada para aquela pessoa, fazer o sinal dela, para estar fazendo as orientações. A gente faz todas as orientações para o grupo em todo, mas quando é uma individual, tá chamando ela pelo sinal, né? Ou seja, pelo nome dela, mas através do sinal que é a comunicação deles. Carol, eu achei bastante pertinente que você falou, o quanto que é importante a gente se adaptar ao mundo deles também, né? Sim. Porque há muito tempo eles já utilizam, por exemplo, videochamada pelo WhatsApp ou coisa assim, para poder fazer esse sinal. E acredito que seja o Zoom só mais uma tecnologia para que a gente consiga conversar. Então, o desafio é mais nosso do que eles. A pessoa com deficiência, muitos, né, nascem com a deficiência ou acabam se tornando deficiente ao longo do caminho, e às vezes a gente faz muito essa comparação, é a pessoa que é o capacitismo, que a gente aprendeu com a Ana Rita, que vai fazer a live com a gente, né? Então, a gente fica muito nessa comparação, mas a pessoa não tem o braço, como que ela vai fazer assim? A pessoa é surda, como que ela vai fazer daquele jeito? E eles já estão adaptados, né? Já fazem parte desse mundo, por exemplo, de usar ferramenta de vídeo para comunicação. É mais algo nosso que a gente tem que se adaptar a falar com eles. A gente está se adaptando, né? A gente também está se adaptando. A gente até pediu, para ajuda nossa, né, que eles acrescentassem o áudio deles, né, Carol? Porque eles fecham o áudio e ficam só na Libras. E para nos ajudar, o áudio é muito importante. Quando eles estão rindo, sorrindo, quando eles emitem algum som, porque tem uma grande parte emite som e fala. Então, a gente quer ouvir também, ajuda no nosso entendimento, né? Na nossa comunicação, na nossa recepção, né? Só complementando 2 pontos. Primeiro, essa questão que você colocou agora, Regina, que eles emitem som, isso é importante a gente divulgar para as pessoas que não existe surdo-mudo. Então, sim, isso é muito importante, gente. Aqueles surdos que não falam, né, não constroem frases ou palavras, é porque eles somente não aprenderam a falar, mas eles emitem sons. Então, eles não têm nenhum problema na garganta, só no ouvido, só no aparelho auditivo. Que ajuda muito na nossa comunicação, né? No nosso entendimento. Exatamente. E é comum você ouvir o surdo-mudo, né? Geralmente, quando eu escuto isso, dá um negocinho em mim, eu fico assim com uma vontade. Nossa, então, né? Precisa explicar, né? O que é. Então, é interessante. Então, assim, mais uma vez, eu acho que toda oportunidade que a gente tem, é importante a gente falar com a população, né? Dessas diretrizes,
desses conceitos, dessas características reais das deficiências, né? E só também, voltando um pouquinho no tema aí da Carol e da Melissa, que elas comentaram, eu acho que, na verdade, essa é a acessibilidade que a sociedade está se propondo a fazer, né? É usar as ferramentas existentes para que inclua essas pessoas. Então, se é o WhatsApp, sabe? Se é o Zoom, é o Zoom. Se é a máscara com o visor, né? Vamos chamar assim, é a máscara. Então, a gente não, de certa forma, não está se adaptando, a gente está ampliando a nossa maneira de se comunicar, a nossa maneira de olhar o mundo, o homem, né, que é o outro, né, é o surdo, o cadeirante, o cientista intelectual, enfim, para que ele seja de fato, né? Então, essas são todas as ferramentas que a gente tem que lançar a mão para a gente realizar a inclusão que a gente disse, e não a integração, né? Como Nilza, olha só que interessante, né? O importante é a gente ter essa comunicação, independente da ferramenta. Num dos grupos de pessoas com deficiência intelectual, tem alguns que conseguem ler, escrever, e outros não. Então, tem uma delas que falou assim, eu uso um aplicativo específico, que eu falei, como que eu converso com você, né, pelo WhatsApp, escrevendo, e você me responde escrevendo? Eu tenho um aplicativo. Verdade. Então, eu escrevo, o aplicativo lê para ela responde, o aplicativo escreve e retorna a ligação. E ela ficou com vergonha, né, pôs a mão no rosto, morrendo de vergonha. Eu falei, não tem que ter vergonha, muito pelo contrário. São alternativas que a gente tem para atingir o objetivo, que é a comunicação, que é o mais importante. Então, eu tenho dela o que ela precisa e ela tem de mim o que ela precisa, né? Perfeito. E eu sempre, quando surge... Só para completar, quando surgem essas ferramentas e situações que, às vezes, a pessoa com deficiência, ou a empresa, ou o profissional que está lidando com a pessoa com deficiência traz, de maneira meio constrangida, meio sem jeito, meio que se justificando, comparação, independente do público, com as pessoas sem deficiência. Quando a gente quer se comunicar em outra língua e a gente não sabe, o que a gente faz? Joga no computador, né? Então é isso, todo mundo usa uma ferramenta para se comunicar, para realizar a atividade que precisa ou que quer realizar, e eu acho que a pessoa com deficiência só está seguindo essa linha também, que a tecnologia vem trazer para a gente aí nos anos 2000. E o que tem aberto, né, a tecnologia, o que trouxe de aproximação, né? Porque quando essa pessoa usa uma tecnologia para fazer a leitura, né, ele está se colocando, para ele aprender, ele precisou fuçar, né? Então, isso não foi limitador, muito pelo contrário, né? Então, a gente valoriza isso daí, né? Isso eu tenho, acho que a gente tem muito forte dentro da Sorri, é a valorização dessas inovações, dessas ideias, né, tecnológicas, que, para mim, me tirou totalmente da zona de conforto. E eu imagino que, para todos nós, fomos tiradas da zona de conforto e abertas a conhecer a tecnologia, é exatamente o que a Nilza fala. Se eu estou fora de um país, eu uso o Google Tradutor para falar com uma pessoa se eu não sei aquela língua, né? E é isso mesmo, é eliminar essas barreiras e conseguir se comunicar. Sensacional. O Google Tradutor, ou então aponta, né, Esther? A gente aponta, faz mímica, acha uma palavra parecida que você conheça, se vira nos 30 ali, né? Dentro, assim, eu queria um pouquinho usar, assim, o job, né? A Carol e a Rê colocaram, assim, o quanto a tecnologia, apesar, tem pontos a melhorar e tem pontos positivos, né? Para você, dentro do seu job, né, Melissa, como que foi esse processo dessa construção do aprendizado do uso da tecnologia? Eu estava lembrando hoje, Esther, o quanto que a gente fez para testar o Zoom e começar a trabalhar com o Zoom, e falou assim, como que a gente vai passar isso à distância para pessoas com deficiência intelectual,
vai dar certo, não vai. Então, foi uma expectativa muito grande, né, da parte de toda a equipe. Ah, eu acho que o fulano vai ter um pai, uma mãe, um tio que ajude, mas o ciclano não tem. E a gente conseguiu. Pronto, a gente conseguiu. Isso foi fantástico, né? Então, muita gente... um foi ajudando o outro, aquela paciência de cada um ter o seu tempo, um conseguia ligar pelo computador, o outro pelo celular, o outro não via, a câmera desligava, a internet cai, e um ajuda o outro, e eles vão fazendo grupos, né, entre eles para se ajudar. O interessante é que a gente fez grupos, né, no WhatsApp, e essa troca é muito gostosa dentro do grupo do WhatsApp. Então, eles não se sentem isolados um do outro. É um grupo fortalecido, a ponto que no meu grupo de quinta-feira, né, que são de pessoas com diferentes deficiências, eles estão pensando em se reunir futuramente, quando a gente tiver essa questão da pandemia mais amena, num parque, fazer um piquenique e tudo mais, e conhecer o marido, o filho, né, o irmão do outro, porque esse vínculo ficou muito forte. E o vínculo forte no grupo é importante na empregabilidade, porque traz confiança necessária para que a pessoa saia daquele... de dentro da caixa, né, assim, aquele costume do que está acostumado, do normal, e sobressair. Uma delas, vocês vão saber quem eu estou falando, virou essa semana passada e falou assim, já sei o que eu quero fazer, eu vou ser palestrante. E o grupo ficou assim, entusiasmado, incentivando. Ele falou assim, olha, eu já imaginava que eu era inteligente, e ela é mesmo. Beijo. E ela falou assim, mas eu não imaginava que era tanto, porque todas as pessoas que participam do grupo e que vão entrando no job colocam o quanto que ela é inteligente, o quanto que ela conhece um pouco de cada assunto, vai atrás de cada assunto. E aí o grupo todo estava motivando para que ela dê certo nessa carreira, e eu tenho certeza que vai dar. Então, um vai apoiando ao outro, né? Teve uma outra pessoa, por exemplo, que estava com dificuldade de entrar, e aí foi outro, né, individualmente, ajudando, dando apoio. Algumas pessoas, às vezes, estão desmotivadas porque o trabalho não é presencial, tiveram que entrar, a gente dá aquele incentivo. E aí um fala, olha, puxa, que bom que você veio, você tem um jeito tão gostoso de falar, tão receptivo. Então, assim, um vai dando um apoio tão grande para o outro, que é muito bonito. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Eu estou ouvindo você me falar várias vezes o quanto o grupo se apoia. Aí, eu fico aqui pensando, revendo lá os padrões passados, né, de espaços de troca, oficinas, né, que antigamente nós falávamos, né? E você reforça o tempo inteiro o quanto eles se apoiam. E o papel de vocês nessa história, qual é? O quanto isso reforça, gente, esse suporte, essa confiança de um para o outro, de trocas de vaga, de perfil um do outro. Eles veem isso entre eles, né? Olha, apareceu, olha, tem uma vaga, nossa, para fulano, eles trazem vagas que cabem para aquela pessoa, conseguem ver. Você está me dizendo, então, que não são vocês que ficam correndo atrás de vaga para esse grupo? Não, a gente dá o suporte. Não necessariamente. São duas coisas, né, Rê? Tem as empresas parceiras da Sorri, que a gente traz todas essas propostas no grupo, e tem também troca entre eles. Eles lembram de uma vaga, sabe de outra vaga, e a gente troca, né? Eu troco de um grupo para outro, mando para a Carol e para a Regina. O mais legal disso tudo é um barulho. Eu não sei onde é esse barulho. Mas tudo bem. A gente traz a vaga... Desculpa, não. No começo foi uma construção, eu percebo isso, né? Então, as pessoas vinham até Sorri, no presencial, esperando um treinamento, esperando que eu trouxesse um tema, que eu ensinasse como uma professora,
Como eu trabalhei com treinamento há muito tempo, né? Muito tempo trabalhando com treinamento, trazendo conteúdo e tudo mais, a gente foi trazendo um pouco de conteúdo, um pouco de debate, até a gente chegar no momento que eles estão trazendo conteúdos do que eles acham interessante. Sim. Então, teve uma discussão, disso, né, por exemplo, não sei se aconteceu isso no grupo de vocês, de DA. A gente está vendo as empresas mandando embora, ainda mais nós, deficientes. Como que a gente vai fazer para ganhar vida? E aí teve um movimento de todo mundo procurar como conseguir dinheiro nesse momento de pandemia. E aí surgiram muitas ideias, e essas ideias foram colocadas, algumas em práticas, e deram certo. Então é fantástico. Legal que você também falar, meninas. Pode falar, Cá. Um ponto importante falar também é que antes, quando nós estávamos lá no presencial, né, quando a gente começou com a atividade do Job, logo no começo era algo que eles esperavam muito que a Sorri, né, falasse as vagas, onde que tem, o que eu tenho para eu fazer. E com o Job Club, isso mudou, isso foi algo que começou a partir deles, entendeu? Eles começaram a se motivar e a procurar vagas também, não foi algo que ficava esperando só, eu tenho que esperar a Sorri me falar esse trabalho para eu então realizar uma entrevista. Não, a partir do momento que a gente começou a fazer esse trabalho do Job, eles começaram eles irem procurar vagas, ir em entrevistas, e eles mesmos foram tendo essa autonomia e esse desenvolvimento que não era algo dependendo só da Sorri Campinas. Eles mesmos trazem essa vaga, né, Carol? Né, Cá? Eles trazem essa vaga para o grupo. Tem uma pergunta aqui. Como que faço para entrar no Job Club? Oi, peraí. Que a gente tem que procurar a Sorri Campinas. A gente passa depois o telefone, Esther, da Sorri. Você vai se cadastrar lá, a gente faz uma entrevista inicial. Geralmente a gente está fazendo em dupla, para conhecer sua necessidade, para conhecer o seu desejo, né? E aí, participando da Sorri, você é convidado a participar do Job Club. Será muito bem-vindo, né? Todas as pessoas que vão entrando, a gente faz uma festa, que é como se a família estivesse crescendo, né? Crescendo. Carol, eu gostei muito do que você falou com relação ao desenvolvimento do protagonismo, que é uma das bandeiras que a Sorri carrega, né? Com certeza. Então, a gente desenvolve o protagonismo, incentivando que eles procurem emprego, desenvolve o protagonismo quando eles mesmos sentem a necessidade de debater sobre um tema e vão atrás desse tema. No começo, né, falando da história, no começo eu trazia alguns temas, eles começaram a trazer o tema, eu trazia o treinamento, vamos colocar assim, e agora a gente já está no movimento de que o tema é tirado do grupo, eles vão estudar, vão apresentar, falam, olha, não vou ficar de braço cruzado, quero só ouvir aqui. E aí eles estão trazendo esse protagonismo. Tem algo legal também, né, Mel? Tem algo legal também que acontece no Job, a gente fazer uma simulação de entrevista. Então, às vezes, a gente forma duplas para estar fazendo essa simulação de entrevista, né? Como que que roupa, qual que é a vestimenta adequada para estar usando numa entrevista, o comportamento. Na questão da deficiência auditiva, a gente fala muito das expressões, né? Que às vezes faz uma cara assim que a pessoa pode estar até feliz, querendo realmente aquela vaga, mas às vezes faz alguma expressão que naquele momento não acaba sendo adequado. Então a gente fala também a respeito das expressões, do comportamento, da vestimenta, para o pessoal com deficiência auditiva. Eu e a Regina, a gente tem todo um cuidado também de mostrar para eles algumas palavras em português, que muitos, às vezes, não têm o conhecimento dessa palavra. Então, a gente também explica, né? Às vezes, carteira de trabalho, a parte de demissão, como tem muita coisa, informações que, às vezes, por que você foi mandado embora? Muitas empresas não explicam o porquê.
não dão essa orientação, fala que demitiu porque a produção estava fraca, e é mais simples falar isso, entendeu? Do que dar uma explicação correta, às vezes, para aquela pessoa poder melhorar e crescer, né? Então, a gente da Sorri faz esse trabalho também. E o que vai melhorando a autoestima também, né, Carol? Também. Autoconfiança, né? De você já, por exemplo, no grupo de deficiência intelectual, como é um mistério como vai ser o trabalho, qual vai ser o primeiro dia de trabalho. A gente fez um dos primeiros jobs lá, o que é trabalho? Por que trabalhar? Né? Às vezes meu pai e minha mãe me sustentam, né? Sou jovem, e por que eu quero trabalhar? Então, assim, não é só para ter dinheiro, por exemplo. E a gente entrou nessa discussão de fazer parte da sociedade, se sentir produtivo, ter uma autoestima elevada. Então, a gente vai construindo junto com eles. Tá, eu tenho dificuldade disso, mas tenho facilidade daquilo. Então, a hora que eles vão percebendo as coisas que eles vão construindo, vai criando cada vez mais ferramentas internas para eles terem essa autoestima bem construída e conseguir fazer algo que eles mesmos se sintam satisfeitos e também os outros, né? Então, acredito que o Job Club tem vários aspectos, né, de aprendizado, de desenvolvimento do protagonismo, da autoestima. É um grupo, não tem esse objetivo de ser grupo de apoio, né? Uma psicóloga falando isso, mas não tem esse objetivo de ser um grupo de suporte psicológico, mas acaba sendo, né? Eu lembro de uma das pessoas estava fazendo 1 ano que a mãe tinha falecido. Um outro participante já se linkou, já foi falando da vida pessoal, e aí foi uma troca grande, fortaleceu o grupo, a ponto de cada um foi falando. Teve uma vez, a gente fez um movimento que eu achei muito interessante, de dúvidas. A gente chegou num ponto que falamos, tá, tem a deficiência assim, assado, mas o que é? Quais são as particularidades? E a gente entrou no ponto de qual é a diferença de deficiência intelectual, doença mental ou deficiência mental, autismo, e aí cada um foi falando, ou paralisia cerebral, tem deficiência mental também, tem deficiência intelectual, e a gente foi tirando, destrinchando essas diferenças para que um conheça o outro, o que é possível, o que não é possível. Então, foi um trabalho muito bonito. Uma das pessoas com PC, né, ela foi falando, olha, eu sou muito inteligente, ela tem 2 faculdades, ela é incrível, né, e tem gente que acha que porque é cadeirante, tem PC e tem algum problema intelectual. Não tem. Né? Pelo que você está comentando, Mel, dá para entender que o Job Club é uma ferramenta que veio para ficar dentro da Sorri, no sentido que ela constrói caminhos e possibilidades para a pessoa chegar ao emprego. Vocês, enquanto mediadores dentro desse grupo do Job, vocês perceberam que o Job efetivamente colocou mais pessoas no mercado de trabalho? Foi uma ferramenta que colaborou efetivamente para isso? Sim, com certeza. Com certeza. A gente tem esse retorno. Interessante. A gente estava falando sobre... Acho que todo mundo... Não, pode falar, estamos indo. Ficou paradinho, sim. Não, é a internet que oscila, mas pode ir. Não te ouvindo. Eu vou daqui a pouco falar dos comentários, que tem bastante. Eu acho que assim, o que eu acredito que é interessante, né, que é importante, né, situar que as meninas, tanto a Nilza quanto a Adriana, que faz a ponte com a empresa, também traz essa possibilidade para dentro, conhecendo, né, nas reuniões de equipe, a gente faz a troca, e elas conhecem também os casos, até para pensando em vagas e pessoas, né? E o que de relatos, assim, que vocês estão trazendo aqui nesse momento, o quanto vocês se inovaram,
o quanto o público das pessoas com deficiência também se inovaram nesse sentido de se fortalecer internamente e buscar a vaga e trazer vagas para a gente, né? E para eles. Isso é o principal, é para eles. Então, acho que esse espaço oportuniza muito mais do que o autoconhecimento, estabelece laços, né? Então, quando você fala, olha, a hora que acabar a pandemia, vamos fazer um encontro para conhecer, né? Então, a gente tem a possibilidade de tirar a pessoa com deficiência que às vezes fica na casa dela numa situação, às vezes, até de isolamento e de trocas, né? Eu só queria Pode falar, pode falar. Não, que você falando assim, Esther, fazer um comentário aqui. Opa, quer falar, Adri? Pode falar, Adri. Fala, Adri, você está ouvindo? Não trava, e olha que eu acho que a Carol já viu que eu estou tentando, mas aí eu não quero falar por cima de vocês e a minha imagem está travando, desculpem, então eu nem vi que eu tinha começado a falar. Não, imagina, desculpa. Pode falar que a gente vai te ouvir. Eu não sei se eu posso falar. Pode. Nós vamos devagar, porque está travando a sua internet, fique em paz. E aí parece que é uma briga. Essa realidade a gente também vem vivenciando e também... Dá para ouvir? Dá. Essa realidade você falou. Para mim e para a Nilda, que antes nós fazíamos contato com as empresas e só recebíamos as primeiras vagas, aquelas que eles gostariam que fossem preenchidas no imaginário deles pelas pessoas com deficiência. Isso é uma grande realidade. Quando a gente tem todo esse trabalho dentro da Sorri, de reconhecimento, deles pertencerem, se abrirem, se descobrirem, que o job é um espaço de descoberta, né? De sair do senso comum, que eles têm que aceitar um emprego, que eles podem alcançar os voos deles. Então, isso implica diretamente na gente que está na ponta, e a gente até pensa, né? Tem um rapaz agora que queria um estágio, mas está cursando, eu já estou pensando para qual empresa eu já vou levar tal currículo, quer dizer, porque é o desejo dele, e não é o desejo do mercado, é o desejo da pessoa buscar realização. Então, isso é ou até mesmo, né, Dri? Muda todo ou até mesmo esse comentário que a Adri fez, às vezes uma vontade da família também, né? Que hoje a gente trabalha a vontade da pessoa, e não a vontade lá que a família quer ou que a empresa está oferecendo. Então, é muito importante ressaltar para vocês que na entrevista inicial a gente faz com a pessoa, para querer saber o que ela quer fazer, o que ela gosta. O interesse é muito dela. Importante. O interesse é dela, mesmo porque quem que vai trabalhar, né, gente? Então, e a gente pensa muito nessa questão. Se a pessoa vai estar trabalhando em algo que ela gosta, ela vai poder crescer cada vez mais. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, às vezes aquilo não é nem trabalho. E eu sou suspeita até a dizer, por causa que eu fiz estágio na Sorri. Quando eu comecei a trabalhar aqui, é algo que eu amo muito. Então, eu até falo para todo mundo que me conhece, quando a gente faz algo que a gente gosta, nem é trabalho, entendeu? Então, flui muito mais gostoso, assim. E só para voltar rapidinho no comentário que a Esther tinha feito antes, eu aprendo, assim, muito, e em questão da empatia, eu vejo como é diferente, né, gente? Às vezes, as pessoas que estão desempregadas, pensar no outro também, né? Então, eles vêm trazer as vagas, divulgar as vagas com o outro também. Não é algo que fica preso só naquela... eu vi essa vaga, eu vou encaminhar o meu currículo e pronto. Não, é essa empatia de poder pensar no outro também. Se é algo que às vezes não deu certo para mim, deixa eu compartilhar, ou mesmo se deu certo para mim, deixa eu poder compartilhar com outras pessoas também. Não é algo que às vezes fica só naquele egoísmo de querer algo só para aquela pessoa. Então, isso é muito legal também na Sorri. Todos os jobs são compartilhados, as vagas, eles trazem, a gente compartilha, isso é muito legal. Carol, eu estou lembrando de uma das entrevistas individuais que a gente fez, que eu te acompanhei, né? Que aí você foi minha tradutora. Lembra que o trabalho é um caminho, quem somos nós, ou os pais, né? Com todo o respeito, de falar que a pessoa não é capaz de alguma coisa. Então, às vezes, o primeiro trabalho pode não ser aquele trabalho que eu sempre almejei, mas é o primeiro passo.
Então, a pessoa, no caso, queria ser fotógrafo. Ótimo, vai ser fotógrafo, tem instrumentos para comprar, tem os cursos, né, técnicas e tudo mais, mas vai ser, a gente ouve para que aquela pessoa trabalhe naquilo que ela quer, mas ela também tem aquela consciência que o primeiro emprego é um passaporte aí para você dar passos cada vez maiores e trilhar esse caminho. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente tem uma amargura muito grande, né? Os pais, aquela dificuldade, e eu e a Ju vai falar sobre famílias num dia desse, né, Esther? E aí eu tenho que me segurar para não entrar nesse caminho. Tem aquela amargura dos pais, as dificuldades de levar numa entidade, de ser aceito por uma escola, e acaba colocando para os filhos, ó, isso você não pode, isso você não consegue. E aí, na verdade, a pessoa, ela criando essa autoestima, ela percebe o que ela consegue da forma que ela consegue, que pode ser de uma forma diferente do que a sua, do que a minha, e assim por diante. Mas nutrir, né? Nutrir essa esperança, esse desejo. Outro dia eu vi um rapaz, infelizmente eu não lembro o nome, cego, e é surfista. Né? Surfista de grandes ondas, indo para fora do país, né? Conhecendo outros surfistas. E assim, quem somos nós para dizer que ele não consegue? Então, nós somos sociais. Então, o social é muito importante, que também tem essa característica no job. E, meninas, tem uma frase que, inclusive, é a Esther que fala, né? E também a gente leva isso para os grupos, que é que nunca deixe ninguém dizer que você é capaz, nem você mesmo, entendeu? E isso a gente quer passar para todas as pessoas, não só com deficiência, mas com todas as pessoas, entendeu? Porque muitas das vezes tem alguém que quer te desanimar, quer dizer que você não é capaz em alguma coisa, não deixe aquilo fazer com que você não acredite nos seus sonhos, que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, entendeu? Independente se é família, amigos, nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. E pegando o gancho, sabe? Isso tem acontecido agora, né? Agora, recentemente, isso acabou de acontecer, né? Essa questão do querer, Mas eu vou voltar, que a Esther estava falando, que ele tem o job, ele chega para o job com um interesse. Eu quero, por exemplo, a maioria dos deficientes auditivos, eu quero produção. Eles já chegam com essa... É isso, sabe? Como se o deficiente é a função mais tranquila, é a mais fácil para ele ter, assim... E uma coisa legal de ser falada, né, Rê? Muitos surpreendeu a gente nessa Muitos mudam. Isso. É isso que eu queria trazer, porque depois eles acabam mudando. O job é importante. Eles acabam mudando. Gente, nós temos 2 pessoas em 2 áreas que eles nunca imaginaram, tá? Começar, né? Estar nessa vaga e estão felizes da vida. Já estão há quase 6 meses e estão indo super bem. Uma avaliação super boa. Nossa, eu não sabia que era tão legal trabalhar nessa área, porque eles chegavam só produção. Né? Regina, então, e essa descoberta... o job é muito importante para isso, gente. Essa troca, essa oportunidade que a gente dá de vaga, o trazer vaga para eles diferente, sabe? Olha, tem vaga de porteiro, tem vaga de repositor, tem vaga de, sabe? Outras vagas, mas o que faz isso? O que, na verdade, faz? E a gente vai... De RH, né, Rê? Ontem a gente conversando com uma pessoa, eu falei assim, eu não sabia que eu falava tão bem, que eu sabia me expressar. Então, ela descobriu. Era isso que eu queria trazer, aproveitando o gancho anterior. Tá. Vocês sentiram que o job deu a oportunidade de ampliar horizontes, assim, na questão da empregabilidade, de processos de vagas mesmo, emprego? Sim, até mesmo empresas também, né, com job também, quando a gente conversa e fala, né, da Sorri também, eu mesmo com a Adriana, teve empresas, às vezes, que não tinha
a intenção de estar contratando certas pessoas com uma deficiência X, mas depois com o trabalho da Sorri, com a gente lá dando suporte também, o apoio, conversando, falando tudo, a ideia muda completamente, depois começaram a querer outras pessoas também, então eu acho que ampliou sim muito o Job Club, não só em questão para a pessoa com deficiência, mas para empresas num todo, assim, né? Eu penso que o Job faz parte de todo um movimento muito intenso de mudança daquelas crenças que a gente carregava, que nós que tínhamos a resposta para as pessoas com deficiência, que surdo tem mais concentração, então tem que ser linha de produção. Toda essa mudança, e o Job com certeza é um espaço terapêutico, não é psicoterapêutico, mas é terapêutico porque ele busca uma mudança de comportamento, de crenças, né, de informações. Então, por meio, principalmente da informação correta e de troca, que é o que vocês estão oferecendo pelo Job, a gente consegue mudar aquela história que parecia que tinha que seguir a mesma trilha, né? Agora tem vários caminhos. É uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de paradigma. Sim, é mais uma... Ô, Mel, muitas vezes a gente até pode ouvir lá na linha de frente da empresa, a empresa falar, eu quero isso, mas às vezes a própria pessoa com deficiência tem uma limitação de informação e de crença acerca dela mesma, que é o que vocês estão falando. Se vocês não oferecessem esse tipo de trabalho, essa escuta tão afinada, fazê-los ter a voz tão ativa, que o Job é isso, não são vocês. Eu não ouvi em nenhum momento vocês falarem que vocês que falam que vai acontecer, né? É o espaço deles se ouvirem. Eles conseguem alçar novos voos, né? É muito legal, é transformador. Para esse lado esse lado da empresa, essa mudança de paradigma é tão importante, porque antes eles falavam assim, essa vaga é PCD. Que vaga PCD? Não existe vaga PCD, né? No cadastro brasileiro de ocupações, não existe vaga PCD. E a gente percebe que qualquer vaga pode ser PCD. Por quê? Depende da pessoa, da qualificação da pessoa, depende dos apoios que essa empresa está disponível a fazer, né? Às vezes, imprimir um cadastro com uma letra um pouco maior, pronto, já foi possível a pessoa realizar o trabalho bem feito, com qualidade, como qualquer pessoa, né? A gente está construindo história. A gente começou a fazer um trabalho de paradigma, né, um tempo atrás, então a gente está construindo história. Antes, a pessoa com deficiência, ela ficava quietinha em casa, sem mexer nada, não tinha espaço na sociedade. Depois vieram as entidades, começam esse espaço. Agora está entrando no mercado de trabalho, está constituindo esse mercado de trabalho. Hoje, a gente percebe algumas empresas que contratam, não é para cumprir cota, é porque a pessoa tem qualificação, porque a pessoa trabalha bem, ela traz um ótimo resultado, ela tem uma relação interpessoal muito bacana. E uma das tendências, das maiores tendências, né, das empresas com RH estratégico e tudo mais, é ter essa diversidade. Porque se todo mundo pensasse amarelo, o que seria do azul, do verde, do vermelho, do rosa, do roxo e assim por diante. Então, quando eu tenho, não uma pessoa só com deficiência, mas um gay, um negro, mulher, gente mais velha, mais nova, essa diversidade, uma pessoa de outro país, cada um tem uma posição para agregar para essa empresa. Tem pesquisas que falam que a empresa consegue faturar até 30% mais só por ter seu quadro de funcionários, pessoas diversas, porque cada um tem uma experiência diferente. No Job, a gente foi falando das deficiências, porque para você falar numa entrevista do que passou, qual é a deficiência, ou se ficou deficiente, da sua história e tudo mais, precisa ser fluido, precisa ser uma conversa boa e não doída, contar a sua história de uma forma gostosa. Então, a gente fez esse exercício num dos jobs, e foi, assim, fantástico, pessoas que não conseguiam nem falar qual é a deficiência que tinha, né, que o outro teve que perguntar e cutucar, não, mas eu não entendi a sua deficiência, e outras que tocaram, assim, profundamente, todo mundo falou assim, puxa,
eu não sofri esse bullying, né, no passado. Olha como que a pessoa conseguiu superar tantas coisas. Imagina numa empresa as dificuldades que ela não vai conseguir superar. Então, eu acho que a gente está construindo cada vez uma história muito mais bonita, muito mais inclusiva para todos nós, né? Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, todos mesmo. E eu acho que, pegando esse gancho que a Melissa falou de mudança, né, e também o que a Adriana falou da posição das empresas, há uma nova tendência da empresa também, e isso vem refletindo nos processos dela, interno e externo, tanto que o antigo processo de recrutamento e seleção, ele vem sendo substituído pelos termos de atração e retenção. Por quê? Porque as empresas passaram a perceber que ela precisa abandonar o discurso de onde estão os talentos, de onde estão as pessoas com deficiência para ajudar. Eu não encontro talentos, eu não encontro trainee, eu não encontro estagiário, eu não encontro profissionais com deficiências bacana para eu colocar no meu grupo. Ela está começando a substituir, e isso eu particularmente reforço muito quando eu vou na empresa, pelo pensamento que ela tem que se tornar atrativa. O que ela tem a oferecer para esses candidatos que a sua concorrente não tem? O que ela tem para oferecer desenvolvimento de carreira e de profissional e de pessoal que outra não tem? Porque ela é a melhor escolha para esse profissional. Então, eu acho isso muito interessante, que ela sai daquele papel de assistência que ela fazia para os profissionais com deficiência e coloca no papel de uma empresa, de uma oportunidade profissional, para que essa pessoa se interesse, se inscreva e se inclua ou não, né? Então, essa mudança também de concepção das empresas, do mercado de trabalho como um todo, tem ajudado, eu acho, de certa forma, a inclusão de profissionais com deficiência, e aí eu acho que converge muito bem com o objetivo do Job Club. E isso vem para colocar para baixo mesmo aquele discurso que as pessoas com deficiência abrem mão de uma vaga por R$100. Um discurso que a gente ouviu tanto, né? Quer dizer, não é a pessoa com deficiência, não é um caminho de mão única, é um caminho de mão dupla, né? Tem que ser bom tanto para a pessoa com deficiência quanto para a empresa. E é no espaço do job que a pessoa com deficiência se fortalece para poder reconhecer, porque ainda muitas pessoas se relacionam com o trabalho com um tom de submissão, de, ai, graças a Deus, então eu tenho que aguentar, eu tenho que ficar em qualquer lugar. Quando passa por um processo de Job Club, de reflexão, de tomada de decisão, de ampliação de conhecimento de direito e de dever, né? Essa condição tão frágil, tão vulnerável, já não se mantém, nem vulnerável para a empresa e nem para a pessoa, né? Como eu disse, nada é caminho público, é mão dupla. Se o funcionário com deficiência está frágil, a empresa também está, a qualquer momento vai perdê-lo, né? Então, tem que fortalecer os processos, e a pessoa com deficiência tem que saber disso, e é pelo job, né? Pela mediação da mão de vocês são as grandes mediadoras desse trabalho, para que eles construam pensamentos, para que eles se favoreçam de informações com qualidade e façam essas trocas. Tenham criticidade, por que não? Oi? Tenham criticidade, por que não? Claro, tem que ter. E chegar que dentro da própria palavra deficiência, existe a palavra eficiência, né? Sim. Tira o D lá, tira o D. Tem o D, a eficiência. Que a gente fala em palestra. Qual é a eficiência, qual é o talento que cada um tem para desenvolver, para entregar, que isso é fantástico para as empresas. Como Sorrir, a gente fala em palestra, né? Quando você fala sobre deficiência, as pessoas, a maioria não pensa em superação, né? Pensa em algo que vai dar trabalho. E aí, quando tá você quebrado, né? tira o D, você mostra que existe outras coisas. E a autoeficácia, a eficiência, né? Existe, através do aprendizado, é através da vivência que eles vão conquistar. Isso é para todos, não é só aquela pessoa que tem a deficiência. E você mudando esse olhar de deficiência para um modelo como uma característica social,
você também muda esse olhar. Então, eu acho que as pessoas também estão vindo de um conceito de cultura que pode vir a contribuir, porque, afinal de contas, essa lei existe desde 91, né, gente? É uma lei que já perdura aí algumas décadas. Então, eu acredito que o Job possa estar trazendo uma ferramenta, e acho que, como a Nilza colocou, tem toda uma estrutura cultural organizacional da pessoa com deficiência que está convergindo justamente para uma ação positiva, para afirmações positivas para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É um olhar diferente, né? É um olhar, não é que é diferente a palavra, mas é assim, é você ter o olhar da pessoa. A característica, cada um é diferente. Diferentes, né? Eu queria colocar uma frase que eu gosto muito é que uma coisa que a gente tem igual são as nossas diferenças. Sim. Então, só isso a gente tem igual. Cada um tem uma história de vida, uma forma de lutar pela vida, valores, né, são diferentes. Então, isso a gente tem igual. Somos todos diferentes. Sim. Deixa eu colocar aqui, porque está terminando e vocês não estão deixando eu colocar os comentários. Só tentando conseguir. Então, a Rafael Araújo falou oi. A Heloísa Galiani falou que está assistindo para aprender. A Isabel, boa tarde. Quero saber mais sobre o Job, vocês já falaram. A Ju falando oi. A Heloísa colocou que algumas fonos do CCAF de Campinas está doando para DA e familiares máscaras, pelo que eu entendi. O Gustavo falou boa tarde. Trabalho interessante. A Louise, profissionais sensacionais, parabéns pelo trabalho. A Isabel Brandão, parabéns por escolher esse lindo trabalho. A Heloísa falou, né, que o filho dela, ele é DA, ele usa no celular um transcritor de som que capta o som e escreve as palavras. Muito útil para áudio de WhatsApp e aula. A gente conhece. Olha que ótimo. A Ju colocou, o Job Club é um diferencial da Sorri no momento de pandemia. Quem participa tem maior possibilidade de colocação profissional. A Heloísa perguntou como entrar no Job, mas vocês falaram. A Carlinha, gratidão. O Lucas, oi. A Kellen sempre está conosco. Kellen, falamos ontem com ela, né, Mel? Ela Kellen. E ela fez entrevista com vocês, não foi? Nossa, conhecemos a Kellen toda. A Heloísa achou super interessante a simulação de entrevista. A Kellen colocou que realmente precisamos de feedback nas nossas vidas. Moraes, Amorim, boa tarde, presença na entrevista. A Geórgia, boa tarde. Aí a Ju perguntou quantas pessoas que frequentam o Job já foram colocadas. O ano passado, a gente colocou 100, se eu não me engano, dessas 100, por volta de 40 e poucas eram só do Job, não eram? 42, acho. Eu acho que é isso. A Heloísa falou para fazer jobs para os pais. Boa! Acho que a sua irmã disse que estava atrasada, mas chegou, a Mel. A Kelly colocou, verdade, nem mesmo nós sabemos, às vezes, que somos capazes e temos que dar sempre um passo. A Priscila, como coisas simples podem fazer a diferença, muito importante. A Isabel Brandão colocou, peraí, deixa eu colocar, colocou aqui, a Sorri foi um divisor de água na vida do meu sobrinho, que tem deficiência intelectual. Ele se sente mais confiante, tem autonomia, graças a Deus. E a Sorri conseguiu uma oportunidade de emprego. Com isso, ele percebeu que ele é capaz. Uma pessoa esforçada, cada dia nos surpreendendo, cada dia. Devido à pandemia e o problema de imunidade que ele tem, ele está em casa, mas em contato, mas contando os dias para voltar a trabalhar. Corrigindo, a Sorri é um divisor de água em nossas vidas. O Luiz Otávio Sakamoto, muitos acham que o trabalho em ONGs é mais simples, ou até amador. Estão mostrando o quão profissional é a atuação da Sorri e a diferença que faz na vida das pessoas. Parabéns.
A Carlinha, é muito importante superação, faz crescer e é muito gratificante. Jorge, boa tarde. A Priscila, verdade, essa submissão acontece entre os não especiais. Priscila Mosca, somos todos imperfeitos. Juliana, vocês arrasaram. Bia, que deve ser a Soninha e a Bia, parabéns, meninas. E a Rosângela Ferrari, parabéns para todos, orgulho de vocês. Mamãe, eu vendo a live, Carolis. Bora, beijo. Gente, já são 2 horas, a gente acabou ultrapassando um pouquinho o tempo, mas foi incrível, sensacional esse bate-papo, recheado de muita informação, mas antes de muita informação, muito amor e muito acreditar no que faz, né? Acreditar que somos agentes transformadores, né, das nossas vidas e vidas de outras pessoas. Então, eu queria agradecer, que foi muito importante essa troca aí com vocês, e dizer que semana que vem a gente se encontra de novo nesse bate-canal. Eu queria que vocês falassem, talvez só para a gente fechar, algumas palavrinhas, assim, pequenas do que foi essa live para vocês, e aí a gente encerra. Essa live eu acho que mostra o quanto é intenso o nosso dia a dia. Que delícia. Eu acho que eu posso completar. Que delícia. Que bom fazer o que a gente gosta. É uma oportunidade da gente mostrar... Peraí, calma, todo mundo falou ao mesmo tempo. Nilza, você primeiro, você começou. Eu que venho do segundo setor, eu acho que, respondendo ao Sakamoto, eu sempre fui uma simpatizante de ONGs, né, e fundações, etc. Acho que essa live, pelos comentários, principalmente pelo Sakamoto, mostrou que a Sorri e os profissionais que trabalham numa ONG, numa instituição, não são somente abraçadores de árvore, faz de conta, assistência. Nós somos profissionais em cada área que fazemos, sim, a diferença na vida de outras pessoas. Legal. Fazer a diferença. Carol? Eu quero agradecer imensamente também. Eu amo trabalhar na Sorri. E uma frase, na verdade, não é uma frase, o que eu quero dizer é para nunca, realmente é a frase que a Esther usa, mas eu vou copiar, tá, Esther? Porque eu gosto muito dessa frase também. Mas é nunca deixar que ninguém diga que vocês não são capazes de fazer alguma coisa. Acreditem sim nos seus sonhos, realizem os sonhos que vocês tenham, que vocês almejam, que vocês vão realmente conquistar. E eu acho que, principalmente agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, é muito também não olhar só para dentro de si, é ter mais empatia, ver tudo isso que a gente está vivendo, né? Em relação às pessoas que estão precisando de mantimentos, essas coisas, vestimentas, e por que só nesse período de pandemia que as pessoas estão se preocupando com os outros? Por que não levar esse amor com o próximo adiante, depois que a pandemia acabar também, né? Por que não se colocar no lugar do outro? Porque ao invés de falar do amiguinho, não olha para você primeiro, não respeita o próximo primeiro para depois falar algo. Então, o que eu quero dizer é para a gente ter mais amor, mais empatia, para a gente poder levar o mundo de uma forma mais leve. Porque já é tanta coisa que já desgasta, tanta notícia ruim, e poder levar o mundo com mais amor vai fluir de uma forma diferente. Não, depois desse discurso, perdi a palavra. Muito bom, Carol. Pena que a Nilza deve ter caído. Foi um prazer participar com todos vocês. Eu acho que mostrar também um pouquinho de como que é o nosso trabalho, um pouco como que são as nossas reuniões, né? A gente ama muito essa causa, mas também está preocupado com a família, com a pessoa, com a empresa, com a empregabilidade, associando todos esses lados. Então, é um trabalho muito satisfatório, muito mesmo. Só tenho a agradecer a todos que participaram, aos outros, né, que vão ver depois dessa live aí. Entre em contato com a gente, você é capaz, você tem muita coisa para colaborar. Eu fiquei bastante tocada, e vou fazer um spoiler aqui com a Ana Rita. A gente fez um treinamento com ela sobre emancipação e foi fantástico. Então, todos os meus
crenças que eu tinha antes, quebrou ali, vendo essa mulher fantástica, e gostaria de incentivá-los a participar. Fiquem atentos, né, na página do Face, para a gente colocar a data, o horário e tudo mais, que vocês vão se surpreender. Gente, não percam, viu? É a oportunidade única da vida. E esse mês está caprichando. Da Esse vida. mês tá mesmo. Então, galera, vamos encerrando. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui Obrigada. conosco. Muito obrigada. E eu vou fechar a live falando exatamente isso. Nunca deixe alguém dizer que você não é capaz, nem você mesmo. Tá bom? Gratidão e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.